noite, igreja. Vou começar essa pequena reflexão, serei bem rápida, contando uma ilustração. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque essa ilustração vai falar tudo que nós já ouvimos aqui nessa noite, tudo que nós já cantamos, tudo que diz respeito ao Ministério de Evangelismo e Missões. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, uma reflexão que realmente vai nos fazer pensar na nossa caminhada. Conta-se que numa carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar as suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes notificaram que ele teria que renunciar. A causa fazia barulho demais. Além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas também pediu que fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa, porque dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito. A lixa, ela acatou a condição de que desde que expulsasse também o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Ele utilizou o martelo, a lixa, o metro, o parafuso e, finalmente, a rústica madeira se converteu num fino e lindo móvel. Quando as ferramentas ficaram novamente sozinhas, reativou-se a assembleia referente à discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, como ficou demonstrado, temos defeitos, mas o carpinteiro, ele trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos valiosos. Então, não devemos nos concentrar em nossos pontos fracos, e sim em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso ele unia e dava força. A lixa era especial para limar, afinar as asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe, capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalharem juntos. É exatamente assim que funciona a igreja. Cada um na sua função, cada um dando o que sabe fazer de melhor. É exatamente assim que funciona o Ministério de Evangelismo. Eu não sei evangelizar, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas Deus quer trabalhar nas suas qualidades. Você tem qualidades para dar para o reino de Deus, dar para o serviço do reino de Deus. Essa ilustração que nós lemos, ela fala de humildade, de obediência e comunhão. Todos os instrumentos juntos ali, todas as ferramentas juntas ali, produziram um lindo móvel na mão do carpinteiro. E quem é o nosso carpinteiro? Jesus Cristo. Ele trabalha nas nossas qualidades. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 11. Filipenses 2, de 3 a 11. Que nos diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente, cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra,
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa igreja de Filipos, que Paulo está escrevendo aí, eram pessoas diferentes também. Paulo está escrevendo justamente para uma igreja que estava passando por um esfriamento e a igreja precisava reativar as suas atividades. Tinham pessoas diferentes, tinham pessoas bem-sucedidas financeiramente, tinham pessoas pobres, tinham pessoas que tinham muita cultura e tinha pessoas que mal sabiam ler. E Paulo escreve, ele diz aos filipenses que perante Deus, nesse texto, somos todos iguais. Somos pecadores, somos ferramentas que Deus quer usar. Mas nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Ele diz no texto que devemos ser humildes, obedientes e andarmos o quê? Em unidade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Então nós podemos escolher a atitude que nós vamos tomar. Nós podemos viver na expectativa de sermos servidos ou servirmos. Nós podemos escolher servir ou sermos servidos. Se nós seguimos a Cristo, devemos também dizer ou viver ou fazer como Jesus fez. Viver como Jesus viveu. O texto nos diz que ele, sendo Deus, ele se humilhou, veio ao mundo como homem para morrer por mim e por você. No versículo 7, no texto que nós lemos, diz que Jesus, sendo Deus, tomou a forma de servo, se humilhou e obedeceu. Jesus foi levado à cruz por mim e por você. Deixou ser usado. A morte de cruz, a crucificação, era uma forma de pena que os romanos usavam para executar criminosos notórios. Era terrível e dolorosa, humilhante. Jesus passou por tudo isso, por mim e por você. O texto está nos dizendo. Os prisioneiros, eles eram pregados ou amarrados numa cruz e abandonados para morrer. Olha que coisa triste. A pessoa condenada, ela poderia levar vários dias para morrer. E, geralmente, morria por asfixia, uma vez que o peso do corpo enfraquecia, tornando a respiração cada vez mais difícil. Jesus, sendo Deus, passou por tudo isso. Ele se humilhou por nós. Como podemos olhar essa situação de uma forma tão espantosa, né? Um homem perfeito sofreu essa morte vergonhosa para nós não termos que enfrentar o castigo eterno. Foi por mim e por você. Essa obediência de Jesus, ela nos mostra o quanto Deus nos ama, quanto Deus ama a humanidade e como Ele está disposto a ir longe para nos alcançar. A obediência de Cristo, ela nos desafia a seguirmos o seu exemplo, fazermos da forma como Ele fez, sermos humildes, considerando os outros superiores a nós mesmos. Por causa de sua humildade, da sua obediência, Deus fez o quê? Que o texto nos fala. Deus exaltou Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E um dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E essa verdade, ela nos lembra do esforço, né, em servirmos uns aos outros e dizer também que amar não é em vão. Jesus não nos amou de uma forma despretensiosa. Ele queria realmente que nós tivéssemos a condição de vivermos eternamente ao lado dele. E ao vivermos dessa maneira, né, como Jesus viveu, de forma humilde, obediente, o que Ele quer de nós? Obediência e humildade. Vivendo dessa forma, nós não apenas glorificaremos a Deus, mas também nós vamos atrair os outros para conhecerem esse Deus transformador, vivendo de forma obediente e humilde. E o propósito do Ministério de Evangelismo, que nós vimos aqui, várias frentes do Ministério falando nesta noite, é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, das boas novas, né, que as boas novas transformam, salvam as pessoas, que nós devemos trabalhar juntos no mesmo propósito. São várias frentes, mas nós estamos com o mesmo propósito, trabalharmos juntos para o reino de Deus, seja na ação evangelística, seja no Anoitecer com Deus,
seja no culto nos lares, seja no G6, no acolhimento, no culto das 13 horas. Nós temos várias frentes que você pode escolher para trabalhar, imitando o que Jesus fez por cada um de nós. Então, você e eu fomos salvos para estarmos em comunhão, trabalhando para o reino de Deus, edificando e sendo edificado. Assim como Paulo nos diz no texto de Filipenses, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos seus irmãos ou dos outros. Tem coisas na igreja que Deus quer que você faça. Tem aquela frase que diz, mas se eu não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer no meu lugar. Sim, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem o poder para fazer isso, mas mesmo assim, Ele quer que você seja disponível, que esteja disponível para fazer a obra de Deus, porque certamente, o pastor Edemir acabou de falar isso aqui, eu e você seremos cobrados por isso. Certamente nós teremos que dar conta do que fizemos ou deixamos de fazer. Cada um de nós tem um papel muito importante nessa obra. Então, meu irmão, igreja, busque união como igreja. Ame a obra do Senhor. Seja humilde. Tenha fé. Respeite os irmãos e seja perseverante. Quem ama muito, né, que é o tema da nossa igreja, quem ama muito ser igreja é um edificador. Quem ama muito ser igreja se envolve. Quem ama muito ser igreja leva a mensagem adiante através das palavras ou mesmo através do testemunho. Quem ama ser igreja trabalha para o Senhor.